quem está chegando. Boa noite, seu Cleber. Tudo bom? O senhor estava, acho que, esperando só terminar o meu bate-papo aqui, né? Para você entrar. Eu não tô vendo vocês porque eu tô sem meu outro celular que descarregou, eu tô só no notebook. Eu só tô vendo os slides. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa, vocês falem comigo, tá? Pelo microfone. Pode abrir o microfone e perguntar. Ou falar pelo WhatsApp, que eu tô no outro celular aqui com o WhatsApp. Quando a gente pensa em problemas ambientais, nós temos que pensar numa estrutura. Esses slides eles vão estar um pouquinho mais relacionados, não muito a vocês, mas principalmente à turma do Enem. Então, muita página que eu vou pular. Mas o nosso foco principal é você observar a questão ambiental relacionado ao clima e ao relevo. Quando a gente pensa em problemas ambientais, nós temos algumas características, certo? Entre elas, o homem, a sociedade de consumo, está diretamente relacionado às crises ambientais. Ou seja, nossos problemas. Lembra que eu falei da questão mais difícil que eu já vi? Isso está relacionado à chuva ácida. Qual é a origem da chuva ácida? A chuva ácida ela tem origem das indústrias. A chuva ácida ela tem origem nas grandes cidades. Ou seja, a emissão de gás carbônico, a emissão de poluentes na atmosfera. Esses poluentes eles se aglomeram nas partículas, na umidade, e essa umidade, que é água, ela fica acidificada. Ou seja, por isso que nós chamamos de chuva ácida. Então, cara, quando eu vi essa imagem, eu nunca esqueço. Essa imagem da água, eu vi quando estava fazendo cursinho pré-vestibular há alguns anos atrás, né? Vê só, observa. A gente sabe que a Terra é 80% água, né? Inclusive tem aquela música Planeta Terra, Planeta, Água. O que é que ela fala? Que nós temos o nosso planeta no sistema solar, e esse nosso planeta ele tem como característica se chamar de Terra, mas poderia se chamar de água porque 80% do nosso planeta ele é coberto por água. Só que se você observar toda essa cobertura de água do nosso planeta, 97,5% é água salgada. Apenas 2,5% da água é doce. Vê só, eu só tenho 2,5% de água do nosso planeta doce. Desses 2,5%, 69% arredondando, está preso nas geleiras. Estão congelados. 30% está no subsolo. E apenas 0,3% está nos lagos e rios, estão expostos para consumo. Ou seja, de toda essa água existente no planeta, apenas 0,3% está para consumo humano. Mas não é só isso. Se a gente pensar, quando a gente pensa em água, nós temos que pensar em algumas características, certo? Beleza. Pessoal, vamos pensar na água. Ah, não, professor, mas a gente tem 68,9%, ou seja, 69% da água nas geleiras. A gente pode ir no Polo Norte e no Polo Sul e recolher essa água para consumo humano. Lindo e maravilhoso, até essa ideia é perfeita. Só que se a gente pensar que nós estamos vivenciando um aquecimento global, onde o nosso planeta e as nossas geleiras estão derretendo. E para onde está indo essa água derretida? Ela está se misturando com água salgada. Então, essas características de água preso na geleira, nós já estamos desperdiçando ela, por imprudência do próprio homem. Então a gente corre para o subsolo, professor. A água do subsolo pode suprir a necessidade humana da água. Lindo e maravilhoso.
Vocês viram que mais cedo, não sei se vocês conseguiram ler, mas eu mandei uma imagenzinha no grupo do WhatsApp sobre o aquífero Guarani. Falando das características do aquífero Guarani, tudo eu mandei no Zap. Se vocês não viram, dê uma olhada lá, que é importante. E o que é esse aquífero Guarani? O aquífero Guarani nada mais nada menos é do que o maior manancial hídrico do subsolo do planeta. Ou seja, a maior reserva de água de subsolo no planeta, e no mesmo ambiente, claro, está no aquífero Guarani. Até aí, beleza, né? Então a gente pode usar essa água para, pelo menos, aqui no Brasil e na América do Sul, ninguém morrer de sede. Show de bola! Só que sabe que se você observar no mapa, onde está contido o aquífero Guarani, o que é que eu tenho naquele mapa? Qual a região que o aquífero Guarani está no subsolo? Se você observar, o aquífero Guarani está sobre a região sudeste, sul. Aí eu pergunto para vocês, isso aí é um assunto que a gente vai tocar muito no ano que vem, mas eu pergunto para vocês, qual é a região do Brasil que nós temos a maior população? Qual a região do Brasil que nós temos as maiores cidades? Qual a região do Brasil que nós temos as maiores indústrias? Automaticamente eu pergunto para vocês, qual a região do Brasil que nós temos a maior poluição do solo? Porque essa poluição que está rolando nessas regiões, ela vai para o subsolo. Ou seja, parte desse aquífero Guarani está poluído. Ou seja, a nossa água, ela já é muito escassa. E nós ainda estamos destruindo um pouquinho que tem. Isso eu estou falando de lagos e rios 0,3, mas quanto a gente desperdiça? Ou seja, vamos dar um exemplo. Transposição do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, o assoreamento, ele já diminuiu quantos por cento? Rio Amazonas. Quanto do Rio Amazonas realmente ainda é bom para uso e quanto já foi poluído, principalmente aquela área de Manaus. Ou seja, os maiores mananciais do planeta estão sendo prejudicados com as queimadas ali no Amazonas. O que essas queimadas influenciam na alimentação do próprio rio? Então, nós temos que pensar nessas características como grandes problemas ambientais e automaticamente grandes problemas a serem combatidos. Eu estou falando de uma única fonte aqui, que é a água. É muito importante. Se você observar que eu tenho uma divisão aqui no mundo, para uso doméstico desses 0,3 aqui, ó, lindo e maravilhoso, tá vendo aqui, ó, que é o que sobra para o homem, né? Desse 0,3, olha só, apenas 8% é para uso doméstico. Isso no mundo. 22% é para uso industrial. E 70% da água que está ali nos rios e lagos, que estão expostos, é para agricultura. Então, é muito importante você pensar na água como um bem, e esse bem de fundamental importância para a preservação e até para a própria vida humana. Aí você pode me questionar, mas professor, o pessoal já tem filtros de dessalinização. Concordo. Mas vocês já tomaram uma água dessalinizada? Minha família tem casa, né? Tem um sítiozinho ali em Afogado da Engazeira, bem lá no sertão. Certo? E lá tem aqueles filtros, né? Que o pessoal pega a água no subsolo, só que o solo é muito ácido, e dessaliniza aquela água para consumo e para plantação ali local. Gente, aquela água é muito ruim. Aquela água salobra. É horrível o gosto de uma água dessalinizada. Imagina você viver, ter que tomar, no lugar de você estar tomando uma água mineral gostosa, você está tomando uma bexiga de uma água dessalinizada. E sem falar das proteínas, né, que existem dentro de uma água, dos minerais que nos ajudam. Então, é importante. Cuidado com a poluição dos rios, escassez, contaminação. É de fundamental importância trabalharmos contra isso. Certo? Porque, aí vem aqui, ó, material orgânico.
restos de material industrial, agrotóxico, resíduos sólidos, metais pesados, todo esse tipo de poluição é jogada num pouco de água que nós temos ainda no nosso planeta. O segundo problema, certo, que nós temos que pensar, certo, mas quando você pensar em desertificação, o que é a desertificação? É muito importante entendermos isso. Se eu perguntar para vocês o que é semiaridez, ou seja, vamos lá no semiárido nordestino, dei um exemplo aqui de Afogados da Engazeira, Triunfo, sertão de Pernambuco, qual o clima? O clima daquela região é o clima semiárido, ok? O que é semiaridez? Ou seja, eu tenho um clima seco, porém ainda com vestígios de umidade. Ou seja, uma área ali como Triunfo, ele ainda consegue adquirir 17, 20% de umidade. Eu ainda tenho uma umidade. Existem as áreas que nós chamamos de brejo. Outra palavrinha que vocês não esqueçam, tá? Anotem aí. Brejo. Sempre cai na prova da UPE. A gente já falou disso. Tem as áreas de brejo, que também estão áreas de exceção climática, que estão contidas em regiões semiáridas. Ou seja, eu tenho áreas secas, né? Com a vegetação xerófita, podendo ser hipo ou hiperxerófita, né? Que são os cactos, são os arbustos, que são aquela vegetação do semiárido, ok? E simplesmente eu consigo transformar o que é semiárido em árido. E o que é a aridez? A aridez é o clima desértico. Gente, me dá só 2 minutinhos que o meu notebook está querendo descarregar, só vou colocar o carregador aqui, tá? 2 minutos aí. 30 segundinhos, rapidinho. Voltei. Ou seja, quando a gente... E aí, vocês estão aí? Estão presentes? Deixa eu voltar aqui para o slide, tá? Quando a gente fala de desertificação, a gente está falando dessa transição de um clima semiárido para um clima árido, um clima desértico. E a gente sabe que um clima desértico, nós temos um solo extremamente ácido, nós temos uma condição de vida muito precária, uma condição de recuperação de solo quase zero. Então, é um problema seríssimo quando a gente fala de desertificação. Hoje nós temos um problema seríssimo de desertificação em 2 pontos. E eu vou mostrar para vocês agora. Estou pulando aqui, tá, gente? Para o último slide. Pessoal, olha essa questão. Questão 1. Regiões áridas e semiáridas no mundo. No hemisfério sul, né? Aqui. A sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil, devido à seguinte razão. Ou seja, olha só, quando eu pego a linha do Trópico de Capricórnio, vocês já observaram, vê só, linha do Equador, ok? O de baixo, Trópico de Capricórnio, e o de cima, Trópico de Câncer. Olha só,
Onde eu tenho essa parte preta, escura, eu tenho o clima árido ou o clima desértico. Sente só, aonde o trópico de Câncer e aonde o trópico de Capricórnio passa, nós temos o clima árido ou o clima desértico. Acontece uma quebra aqui. Acontece uma quebra aqui. Por que aconteceu essa quebra? Olha só, a gente agora começa a trabalhar a questão ambiental relacionada a clima e principalmente a água. Ou seja, nessas áreas escuras eu tenho os desertos e no Brasil eu não tenho. Qual é o motivo pelo qual o Brasil não tem essa área deserta? A alternativa A diz o seguinte, que é a existência de superfícies de intensa refletividade. Ou seja, quer dizer que nessa área do Brasil, a luz solar ela reflete mais forte. A gente lembra para o conceito de albedo. Lembra? O que é o albedo? É a capacidade da luz de refletir de acordo com a cor. Aonde eu tenho uma maior reflexão é na cor branca. E aonde eu tenho cor branca? Nos polos, por conta do gelo. Aqui no Brasil não é por conta disso. A alternativa B me fala o seguinte: preponderância da alta pressão atmosférica. O que é alta pressão atmosférica, gente? Vocês lembram? Alta pressão atmosférica está diretamente relacionada a temperaturas baixas. Quanto menor a temperatura, maior é a pressão. Quanto maior a temperatura, menor é a pressão. Então, ele está dizendo que, por conta da temperatura baixa, eu tenho essa quebra da desertificação. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu estou falando de uma área de ambiente tropical, entre trópicos. Mesmo passando por cima do trópico, ainda é uma área tropical, uma área quente. Então, a alternativa B também está errada. A alternativa C, ele fala o quê? Influência de umidade das áreas florestais. Aí entra um conceito que eu quero falar com vocês. É muito importante a gente entender isso. Chama-se, eu até falei, acho que quando estava dando climatologia, eu estou querendo esse assunto com vocês. Vamos lembrar, o que é rios voadores? O que é o rio voador? O rio voador, os rios voadores, são aquela massa úmida, aquela grande massa úmida, que surge a partir da evaporação, e é a partir da evapotranspiração da região norte. Ou seja, o que é que eu tenho na região norte? Eu tenho a floresta amazônica, uma grande massa verde. O que é que eu tenho na região norte? Eu tenho o rio Amazonas, uma grande massa de água, automaticamente uma grande massa de construção de vapor. Então, eu tenho uma emissão úmida gigante nessa região. E o que acontece? Por conta da circulação atmosférica, essa massa úmida, ela umidifica o Brasil todo, principalmente a região centro-oeste e a região sudeste, chegando até a região sul. Com isso, eu tenho um clima estável, um clima úmido, não deixando essa área. Cadê o mouse? Aqui. Não deixando essa área aqui, ó, seca, desértica. Aí eu pergunto para vocês, imagina se a gente consegue destruir toda a floresta amazônica por queimadas para agricultura ou para pecuária. O que é que vai acontecer com o Brasil? Primeira coisa certa é que a área do Sudeste e parte do Sul vai se transformar num grande deserto. Isso é certo. O segundo ponto, a nossa agricultura vai ser extremamente prejudicada. Tudo por conta da degradação ambiental da Amazônia.
Existe uma frase que a gente escuta muito, que o pessoal fala que, ah, não, a Amazônia é o pulmão do mundo. Hoje a gente sabe que não é. O pulmão do mundo são os oceanos, por conta dos fitoplânctons que trabalham na respiração, né, na fotossíntese, e com isso fazem essa evaporação e essa evapotranspiração, trocando gás carbônico por oxigênio. Mas a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, mas ela é o pulmão, não vou falar pulmão, mas é a grande responsável pela circulação atmosférica brasileira. E se a gente destruir a floresta amazônica, por isso que eu bato tanto desde o começo do ano sobre as queimadas, o problema das queimadas, nós vamos ter um país muito, muito prejudicado. Então, aqui é a alternativa C de casa. A segunda questão, ela também fala sobre água. Olha só, as águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes, na região não gelada, podem tornar 3 caminhos. Vê só, o que ele está me dizendo? Que as águas das... Gente, quando você tiver numa questão, tenta analisar parte a parte dessa questão, certo? É importante. Sente só. As águas das precipitações, que ele está dizendo, as águas das chuvas, sobre os continentes, nas regiões não geladas, podem tomar 3 caminhos, ou seja, nas regiões que não são geladas, que são regiões quentes, né, na área tropical. Então, essa chuva, ela pode tomar 3 caminhos. Quais são? O primeiro caminho, evaporação imediata, ou seja, a água ela precipita, nós temos a chuva, e automaticamente nós temos a evaporação da água. É o primeiro caminho que essa água pode tomar. Beleza. O segundo caminho é infiltração, ou seja, nós temos a chuva, a água bate no solo e o solo, ele ocorre a infiltração dessa água, né? Essa água infiltrada no solo vai para os lençóis freáticos e aí segue seu caminho. É o segundo caminho. E o terceiro caminho é o escoamento. E o que é esse escoamento? É quando nós temos chuvas que batem numa área de declive, certo? E nós temos a que chamamos de enxurrada. A gente vê isso muito aqui no Brasil, nessa época de verão, né? Nós temos, principalmente da região sudeste, muita chuva e muito deslizamento de terra. Aqui em Recife, acontece muito no mês de maio, abril. Nós temos muita chuva e deslizamento de terra. Então, ou a água evapora, ou a água infiltra, ou a água escoa. São os 3 caminhos que uma água de chuva pode tomar. Beleza. A relação entre essas 3 possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades, quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente? Dependendo de vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica. Ou seja, dependendo do caminho, isso tem interferência direta ou do relevo, ou do clima, ou da cobertura de vegetal. Ok. A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para... Sente só a pergunta. A preservação da cobertura vegetal, ou seja, se eu preservar o meio ambiente, se eu preservar a grama, se eu preservar a árvore, se eu preservar aquela cobertura vegetal de uma determinada área, certo? A chuva, o que é que essa área preservada contribui com a água precipitada da chuva? Deu para entender? Alternativa A, ou seja, se eu preservar uma área verde, eu vou ter a decomposição do relevo? Ou não? Ou seja, se eu preservo aquela área verde, eu não vou ter decomposição do relevo, não vou ter uma área de dessecamento. Ou seja, a área verde vai ajudar a fixar o meu relevo. Então, a alternativa A já está errada. Alternativa B, redução da evapotranspiração. Ou seja, o que é a evapotranspiração? É a transpiração das plantas. Se eu preservo a cobertura vegetal, eu não vou ter redução. Eu vou ter aumento da evapotranspiração. Então, a alternativa B também está errada. Contenção do processo erosivo, ou seja, se eu manter aquela área verde, eu vou conter o processo de erosão? Sim ou não? Sim. Ou seja, se eu mantenho aquela minha área verde, eu estou preservando não só a estrutura do bioma, como também a estrutura do solo e do relevo.
Então, automaticamente, também a resposta dessa questão é a alternativa C de casa. Terceira questão, também relacionada a águas. Veja quantas questões nós temos relacionadas à água. O Decreto Federal número 7390 de 2010, que regulamenta a Lei de Política sobre Mudanças Climáticas, no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases do efeito estufa, em 2020, serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir a emissão de gases de efeito estufa, projetado em 2020, entre 38,6% a 38,9%. Ou seja, nós temos uma lei para a emissão de gases e diminuir do efeito estufa, certo? O Brasil disse que vai trabalhar em 2020 para diminuir. A gente sabe que essas taxas, isso foi feito no ano passado, foi uma questão do ano passado, só que a gente sabe que esses números são irrelevantes, né? Até porque nós não imaginávamos que esse ano a gente teria esse problema aí do coronavírus. E essa reportagem foi de 2014, muito menos há 6 anos atrás. Mas vamos deixar isso irrelevante. Ou seja, em 2014 nós tínhamos uma meta a ser cumprida na emissão de gases do efeito estufa. O cumprimento da meta mencionada está condicionada por, ou seja, para eu conseguir atingir esse percentual, certo, de emissões de gases, eu preciso, alternativa A, abdicar de usinas nucleares, ou seja, gases do efeito estufa. Usina nuclear, ele provoca gases do efeito estufa? Não. Não provoca gases do efeito estufa. A usina nuclear tem outros problemas poluentes, como o urânio e o plutônio. Mas em termos de poluentes atmosféricos, a usina nuclear é uma usina limpa. Ela emite para a atmosfera apenas umidade. Isso a gente vai ver ano que vem. Explorar reservas do pré-sal, ou seja, se eu parar de explorar o pré-sal de petróleo, eu vou estar diminuindo a mudança climática? Não tem nada a ver. Utilizar gás de xisto betuminoso, ou seja, se eu utilizar o gás de xisto, eu vou estar melhorando o clima, tendo em vista que o xisto betuminoso é um poluente dos mais altos que existem, que é o carvão mineral? Não, ao contrário, né? Se eu usar o xisto, eu vou estar poluindo ainda mais o meio ambiente. Também é um assunto que a gente vai trabalhar ano que vem. Investir em energia sustentável? Sim. Ou seja, é a partir das energias sustentáveis, é a partir das famosas energias limpas que nós preservamos o meio ambiente. Então, a alternativa correta é a alternativa T de dado. E, para finalizar as questões, eu quero pular para a última questão, que é uma questão que nos interessa muito, certo, gente? Vê só, sente só essa questão. Isso é uma questão que precisa ser parada, precisa ser raciocinada e precisa pensar antes de responder. Ok? É típico de questão de SSA 1, essa questão aqui. Vamos ver o que a questão diz. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha periplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areias, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam a crosta laterítica denominada canga. Que tipo climático favorece o processo de alteração do solo descrito no texto? Quando a gente lê inicialmente essa questão, quando a gente lê à primeira vista essa questão, a gente olha assim e diz, caramba, complicou. Só que quando a gente vai pegar alguns processos, e aqui eu quero entrar com vocês, praticamente a gente já está começando uma revisão com essa questão. Essa questão ela é muito específica, muito maliciosa. Por que, professor, essa questão maliciosa? Porque até a metade da questão, ele me dá a entender um tipo de relevo, um tipo de clima. E na outra metade, ele me faz mudar esse meu conceito inicial desse relevo.
Vê só. A presunção, o que é presunção? É você presumir algo, ok? A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões. Primeira coisa, vamos parar aqui. O que é uma chapada, professor? O que é um chapadão, professor? Certo? A chapada, o chapadão, é um relevo planáltico. Sabemos que o nosso planal, os planaltos, quando trabalhamos aí relevo, nós trabalhamos alguns tipos de planaltos. E entre esses tipos de planaltos, nós temos as chapadas, nós temos os relevos mamelonizados, nós temos os batólitos, nós temos vários tipos relacionados de relevo. O que é a chapada? A chapada é aquele relevo, certo? Aqueles planaltos que eles são retos em cima e íngremes do lado. Ou seja, é muito parecido com a mesa, né? Retinho em cima e íngreme do lado. Então, quando eu penso nas chapadas, né? Chapada Diamantina, Buíque aqui em Pernambuco, ou seja, são lugares que nós conhecemos esse tipo de relevo planáltico, que é as chapadas. Também conhecidas como mesetas. Aí, beleza. Vê só. Eu falei aqui de dois ambientes onde nós encontramos chapadas. Chapada Diamantina, Buíque. Chapadas a gente encontra muito no Planalto Central. Quando você chega nessa metade, aí vem aqui, ó, representada em uma velha peniplanície. O que é uma peniplanície? Ele está dizendo que antigamente, num passado pretérito geológico, há alguns milhões de anos atrás, aproximadamente 150 a 200 milhões de anos atrás, aquela área de chapada era um relevo de planície, onde essa planície é na parte superior da chapada. Tudo ao redor dela era planície. E o que aconteceu? Ao redor dessa chapada, tudo foi dessecado. Eita, palavra danada. O que é dessecado? Ocorreu um processo fortíssimo de erosão, restando só uma planície, um planalto, em formato de chapada. Quando você pensa até nessa parte da questão, o que a gente está pensando? A chapada e o dessecamento é muito característico de áreas de uma região árida ou semiárida. O dessecamento acontece muito proveniente de algum rio, algum curso d'água, alinhado a altas temperaturas e baixas temperaturas. Ou seja, essa formação de relevo planáltico, diferente dos mamelões, que são os mamelonizados, são os em formato arredondado, que são típicos de áreas úmidas. As chapadas são típicas de áreas secas, áreas semiáridas e áridas. Beleza, até aí eu tenho um conceito formalizado na minha mente. Então eu vou seguindo essa área. Vê só, como muda tudo. Só que ele fala que essa área ela é coberta por acumulações superficiais. O que é acumulação superficial? Detritos, certo? Áreas sedimentares, tais como massas de areia, né? Típico de relevo sedimentar, lembrando os tipos de relevo, né? Que são as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Então, a área sedimentar é quando nós temos um desgaste dessas outras duas rochas, a metamórfica e a magmática. Então, esse desgaste dessas rochas formam massas sedimentares, tais como areia. Até aí, o raciocínio está seguindo o mesmo caminho. Só que aí tem uma quebra. Que quebra, professor? Cascalhos e seixos. O famoso seixo. Como é o formato de um seixo? O seixo tem um formato redondo. O seixo tem um formato arredondado. Então, a partir daí, você já começa... Opa! Espera aí. Começou a aparecer um tipo de rocha diferente do conceito que eu estava tendo. E a gente segue caminhando na questão. E pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas. Ferrugem.
matou a questão. Como assim, professor? Como é que matou uma questão? O que é o ferrugem? O que é algo ferruginoso? Como surge o ferrugem? O ferrugem, né, a gente sabe que pega muito no metal, né, mas também pega na rocha. Ele surge a partir da umidade. Essa umidade exposta nessa área deixou uma camada ferruginosa ou crosta laterítica. Essa camada que foi formada é chamada de crosta laterítica ou laterização, que é quando você tem aquela área ferruginosa sobre a rocha. Então começa a surgir rochas redondas, arredondadas, começa a surgir uma crosta laterítica ou ferruginosa. Esse fenômeno, essa característica é chamada de canga. Entenderam? O relevo, ele seguia uma linha de uma área semiárida ou seca. E, de repente, eu descubro que todo aquele dessecamento existente foi provocado não por uma área seca, mas por uma área úmida. Por quê? Ao redor do meu relevo, eu tenho ferrugem. Ou seja, eu tenho uma crosta laterítica. Então, a gente vem para a questão. Então, você quer uma área úmida, ou com determinada umidade. Que tipo climático eu tenho nessa questão? Um tipo climático árido? Não. Um tipo climático subtropical, tendo em vista que subtropical ali a região é muito ou seca demais ou fria demais? Não. Temperada, uma área temperada, não me mostra esse tipo, com invernos frios e secos, com baixa temperatura aqui no anterior? Não. Ou é tropical, com sazonalidade das chuvas? Ou seja, o que é uma sazonalidade? Períodos chuvosos. Ou seja, no período seco, eu tenho a formação do relevo, e no período chuvoso, eu tenho a formação da área laterítica. Lembra que no começo a gente tem a ideia de seco para formar o relevo? E depois nós temos a ideia de molhado, de úmido, para formar a camada ferruginosa? Ou seja, é uma região tropical. Não pode ser equatorial, porque equatorial tem pluviosidade abundante, muita chuva, alta umidade. Não me dá de jeito nenhum a formação de um relevo de chapadões. E sim, pelo menos, um relevo mamelonizado. E aí, gente? Beleza? Falamos um pouco aí sobre alguns pontos relacionados a meio ambiente. Já trazemos aí 4 questõezinhas. Eu pulei uma questão porque não está relacionada ao SSA1, mas ao SSA2, que é a 4ª questão, por isso que eu pulei. Mas é esse tipo de raciocínio que nós vamos seguir, certo? Ou seja, numa questão a gente falou sobre tipos de rocha, rocha magmática, metamórfica, a gente falou sobre dessecamento, a gente falou sobre umidade. Veja quantos assuntos e quantas coisas nós relacionamos apenas em uma questão. Quando falamos de água, falamos de clima, né, naquela questão lá dos rios voadores, falamos de clima, falamos de umidade e da falta dessa umidade, a formação de desertos. Então, é nessa linha de raciocínio que nós vamos chegar na nossa prova. Então, a partir da próxima aula, vão ser só resolução de questões, a gente vai responder junto, certo? Eu espero que a gente vá desenvolvendo cada questão daquela e tentando entender, de novo, qualquer dúvida, para e avisa. Professor, não entendi. O que é laterização? Não sei o que é. Professor, o que é dessecamento? Professor, o que é descontinuidade cristal? Professor, o que... Ou seja, tem dúvida? Abre o microfone e pergunta. Porque nós vamos ter aí 2 a 3 aulas para tirar todas essas dúvidas, que é esse detalhe que vai fazer a diferença. Beleza, gente? Obrigado. Tenha uma boa noite, uma boa semana e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Podem mandar a mensagem lá no meu WhatsApp que eu respondo. E
Por via das dúvidas, eu vou imprimir, vou mandar no grupo lá esses slides. Tem mais algumas informações, certo? É interessante vocês darem, dê uma lidazinha, é pequeno, é simples. E tem uma semana maravilhosa para vocês. E, de novo, cuidado com a prevenção do coronga. Ele tá por aí solto. Tá bom, gente? Cheiro no coração, cheiro no cérebro de vocês. E até a próxima aula, tá? Tchau.